Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem manter seus movimentos fluidos e sua mente alerta mesmo após os 60, 70 ou até 80 anos, enquanto outras desenvolvem tremores, rigidez e aquela temida lentidão característica do Parkinson? Talvez você tenha notado os primeiros sinais sutis em si mesmo, aquela sensação de que sua escrita está ficando menor e mais apertada, a dificuldade em abotoar uma camisa que antes era automática. Ou talvez você tenha percebido um leve tremor na mão ao segurar o Jornal da Manhã. Ou quem sabe você simplesmente tem mais de 60 anos e viu um familiar ou amigo ser diagnosticado com Parkinson, deixando aquela semente de preocupação sobre se você poderia ser o próximo. Se você se identificou com alguma dessas situações, saiba que não está sozinho. Com o avanço da idade, o risco de desenvolver Parkinson aumenta significativamente. E após os 60 anos, a preocupação com a saúde cerebral se torna mais presente para muitos de nós. O que você provavelmente não sabe, e que poucos médicos compartilham, é que certos alimentos possuem um poder extraordinário de proteger nosso cérebro contra os mecanismos que desencadeiam o Parkinson. Não estamos falando de suplementos caros ou tratamentos experimentais, mas de alimentos acessíveis que têm demonstrado em estudos científicos rigorosos a capacidade de criar um verdadeiro escudo neuroprotetor. Como neurologista especializado em doenças neurodegenerativas há mais de 25 anos, tenho observado padrões fascinantes entre meus pacientes. Aqueles que regularmente consumiam certos alimentos específicos demonstraram uma redução impressionante no risco de desenvolver Parkinson e, para aqueles já diagnosticados, uma progressão mais lenta dos sintomas. E não sou o único a notar isso. Estudos de longo prazo da Universidade Harvard, da Universidade da Califórnia e do Instituto Karolinska, na Suécia, têm consistentemente documentado como certos compostos alimentares exercem efeitos protetores poderosos sobre os neurônios dopaminérgicos, exatamente as células que são destruídas no Parkinson. Hoje vou compartilhar com você os 6 alimentos que demonstraram maior poder protetor contra o Parkinson, especialmente para pessoas com mais de 60 anos. Vou explicar exatamente como cada um deles protege seu cérebro, quanta quantidade você deve consumir para obter os benefícios, e como incorporá-los em sua rotina diária de forma prática e saborosa. Estes não são alimentos exóticos ou caros, mas opções acessíveis que você provavelmente já conhece. Embora talvez não esteja consumindo na frequência ou quantidade ideal para proteger seu cérebro, imagine poder fazer escolhas alimentares simples que significativamente reduzem seu risco de enfrentar a rigidez, os tremores e a dependência que frequentemente acompanham o diagnóstico de Parkinson. Esta informação pode representar o diferencial que mantém sua independência e qualidade de vida nas próximas décadas. Antes de revelarmos quais são esses 6 alimentos protetores, gostaria de saber de onde você está assistindo este vídeo. Deixe nos comentários sua cidade e sua idade. Isso nos ajuda a criar conteúdos ainda mais relevantes para a nossa comunidade. Antes de continuarmos, quero fazer um convite especial para você que tem mais de 60 anos ou que cuida de alguém nessa faixa etária. Aqui no canal Beyond Parkinson, compartilhamos semanalmente estratégias práticas e baseadas em evidências que têm ajudado milhares de pessoas a manter sua saúde cerebral ou a viver melhor após o diagnóstico. Se você ainda não é inscrito, clique agora no botão de inscrição e no sininho para receber notificações sobre nossos próximos vídeos. É completamente gratuito e pode fazer uma diferença significativa para a sua saúde cerebral nos próximos anos. Agora, vamos conhecer o primeiro alimento que pode ser seu escudo natural contra o Parkinson. O primeiro alimento com extraordinário poder protetor contra o Parkinson é o café, especialmente quando consumido regularmente ao longo da vida. Surpreendido, muitas pessoas ficam, especialmente porque antigamente acreditava-se que o café poderia agravar tremores. Hoje a ciência nos mostra exatamente o oposto. O café contém não apenas cafeína, mas um complexo de mais de 1000 compostos bioativos, muitos dos quais têm demonstrado poderosos efeitos neuroprotetores. Vamos entender como exatamente o café protege contra o Parkinson. O mecanismo principal está relacionado à cafeína, que atua como um antagonista dos receptores de adenosina no cérebro. Estes receptores, quando ativados, reduzem a liberação de dopamina,
o neurotransmissor deficiente no Parkinson. Ao bloquear estes receptores, a cafeína permite uma maior disponibilidade de dopamina no cérebro, compensando parcialmente o déficit que ocorre na doença. Mas o poder do café vai muito além da cafeína. Ele contém ácidos clorogênicos, trigonelina e outros polifenóis que combatem diretamente o estresse oxidativo e a neuroinflamação, dois processos fundamentais no desenvolvimento e progressão do Parkinson. Um estudo monumental realizado pela Universidade Harvard acompanhou mais de 47 mil homens por 24 anos e descobriu que aqueles que consumiam regularmente 3-4 xícaras de café diárias apresentavam um risco 60% menor de desenvolver Parkinson quando comparados aos não consumidores de café. Este não é um estudo isolado. Uma meta-análise publicada no Journal of Alzheimer's Disease analisou dados de 26 estudos distintos, envolvendo mais de 300 mil participantes, e confirmou que o consumo regular de café está consistentemente associado a um risco reduzido de Parkinson. Com uma relação dose-resposta clara, cada xícara adicional de café a ter aproximadamente 3-4 xícaras estava associada a uma redução de 28% no risco. Mas o café oferece proteção apenas se consumido antes dos primeiros sintomas, ou também pode beneficiar quem já foi diagnosticado. Pesquisas da Universidade da Califórnia demonstraram que, mesmo após o diagnóstico, o consumo regular de café estava associado a uma progressão mais lenta dos sintomas motores e melhor resposta à medicação dopaminérgica. Isto sugere que o café não apenas previne o início da doença, mas também pode desacelerar sua progressão. Particularmente interessante para pessoas acima dos 60 anos é que o café parece oferecer proteção adicional contra o declínio cognitivo que frequentemente acompanha o Parkinson em estágios mais avançados. Um estudo da Universidade de Milão demonstrou que pacientes com Parkinson que consumiam café regularmente mantinham melhor função cognitiva ao longo da progressão da doença quando comparados a não consumidores. Então, quanta quantidade de café recomendada para obter esses benefícios protetores? Os estudos sugerem consistentemente que o benefício ótimo é obtido com 3-4 xícaras diárias de café coado. É importante notar que o método de preparo faz diferença. O café coado é preferível ao café não filtrado, como o preparado em cafeteira italiana ou francesa, pois o processo de filtragem remove certos compostos que podem elevar o colesterol. Para quem nunca foi consumidor regular de café, iniciar com 3 xícaras de uma vez pode causar nervosismo, insônia e palpitações. Neste caso, comece com 1 xícara pela manhã e aumente gradualmente ao longo de algumas semanas, sempre observando como seu corpo responde. Algumas considerações importantes: o café deve ser preferencialmente orgânico para minimizar a exposição a pesticidas, que ironicamente têm sido associados ao aumento do risco de Parkinson. Além disso, se você tem hipertensão não controlada, arritmias cardíacas ou transtornos de ansiedade, consulte seu médico antes de aumentar significativamente seu consumo de café. Para pessoas sensíveis à cafeína, o chá verde representa uma alternativa com perfil de proteção similar, embora não tão potente quanto o café. Finalmente, para maximizar os benefícios do café com Sumilow sem adição de açúcar refinado ou substitutos artificiais, é ideal, pois estes podem neutralizar parcialmente os efeitos protetores através de mecanismos inflamatórios. O segundo alimento que demonstra poder extraordinário na proteção contra o Parkinson é o azeite de oliva extra virgem, um pilar fundamental da dieta mediterrânea, consistentemente associada a menor risco de doenças neurodegenerativas. O azeite de oliva extra virgem contém um perfil único de compostos bioativos, incluindo oleocantal, oleuropeína, hidroxitirosol e ácidos graxos monoinsaturados, que trabalham sinergicamente para proteger os neurônios dopaminérgicos, exatamente as células que são destruídas no Parkinson. Vamos entender os mecanismos específicos desta proteção. O principal componente protetor no azeite é o oleocantal, um composto fenólico com potente ação anti-inflamatória, comparável ao ibuprofeno, mas sem seus efeitos colaterais. A neuroinflamação crônica é um processo central na patogênese do Parkinson, e o oleocantal atua diretamente nas vias inflamatórias, reduzindo a ativação da micróglia, as células imunes do cérebro que, quando cronicamente ativadas, contribuem para a morte neuronal. Além disso, o oleocantal demonstrou em estudos laboratoriais a capacidade de promover a eliminação da alfa-sinucleína. A proteína que se acumula anormalmente formando os corpos de Lewy
característica patológica definidora do Parkinson, outro composto crucial no azeite é o hidroxitirosol, um dos mais potentes antioxidantes conhecidos, com capacidade de neutralizar os radicais livres que causam dano oxidativo aos neurônios. Este dano oxidativo é particularmente relevante no Parkinson, pois os neurônios dopaminérgicos são especialmente vulneráveis ao estresse oxidativo devido ao próprio metabolismo da dopamina. Um estudo espanhol acompanhou 8.000 pessoas por 12 anos e descobriu que aquelas que consumiam mais de 4 colheres de sopa de azeite extra virgem diariamente apresentavam um risco 38% menor de desenvolver Parkinson quando comparadas àquelas que raramente consumiam. Particularmente relevante para pessoas acima dos 60 anos é que o azeite parece oferecer proteção especial contra o componente inflamatório do Parkinson, que tende a ser mais significativo em idades avançadas. Um estudo italiano demonstrou que o consumo regular de azeite extra virgem estava associado a níveis significativamente mais baixos de marcadores inflamatórios no plasma e no líquido cefalorraquidiano de idosos, criando um ambiente bioquímico menos favorável ao desenvolvimento do Parkinson. Quanto azeite você deve consumir para obter esses benefícios protetores? Os estudos sugerem consistentemente que o benefício ótimo é obtido com 3 menos 4 colheres de sopa diárias de azeite extra virgem de alta qualidade. É essencial que seja extra virgem, pois os processos de refinamento utilizados em outros tipos de azeite removem muitos dos compostos bioativos neuroprotetores. Um detalhe crucial frequentemente negligenciado é que o azeite extra virgem perde seus compostos protetores quando submetido a altas temperaturas por períodos prolongados. Para maximizar os benefícios, use-o preferencialmente a frio, adicionado após o cozimento, em saladas ou no preparo de alimentos em temperaturas moderadas. Algumas considerações importantes. Busque azeites que indicam a data de colheita, idealmente do ano corrente ou anterior, e armazenados em garrafas escuras para proteger contra a degradação pela luz. Azeites que causam uma sensação de picância na garganta geralmente são ricos em oleocantal. O composto anti-inflamatório mencionado anteriormente para pessoas com mais de 60 anos que nunca consumiram azeite regularmente. A incorporação deve ser gradual, começando com uma colher de sopa diária e aumentando ao longo de algumas semanas, permitindo que o paladar se adapte e evitando possíveis desconfortos digestivos iniciais. O terceiro alimento com potente ação protetora contra o Parkinson são os peixes gordos de água fria, especialmente salmão, sardinha, cavala, arenquitro. Estes peixes são excepcionalmente ricos em ácidos graxos ômega 3 de cadeia longa, principalmente EPA e DU, que têm demonstrado efeitos neuroprotetores significativos contra os mecanismos patológicos do Parkinson. Vamos entender como estes peixes protegem especificamente o cérebro contra o Parkinson. O principal componente protetor é o do ácido docosahexaenoico, que constitui aproximadamente 40% dos ácidos graxos poliinsaturados no cérebro humano e é essencial para a fluidez das membranas neuronais, transmissão sináptica e neuroplasticidade. No contexto do Parkinson, o DOA demonstrou capacidade de proteger diretamente os neurônios dopaminérgicos contra toxinas ambientais e o estresse oxidativo, 2 fatores fortemente implicados no desenvolvimento da doença. Além disso, o DU e o EPA-ácido eicosapentaenoico são precursores de moléculas chamadas resolvinas e protectinas, que regulam ativamente a resolução da inflamação no sistema nervoso. Esta propriedade é particularmente relevante para o Parkinson, onde a neuroinflamação crônica não resolvida contribui significativamente para a progressão da doença. Um estudo conduzido pela Universidade de Umeå, na Suécia, acompanhou 22 adultos por 17 anos e descobriu que aqueles que consumiam peixes gordos mais de 2 vezes por semana apresentavam um risco 43% menor de desenvolver Parkinson quando comparados àqueles que raramente consumiam. Um aspecto fascinante é que o ômega 3 parece oferecer proteção específica contra o parkinsonismo induzido por fatores ambientais. Um estudo canadense demonstrou que indivíduos com níveis mais altos de DU no plasma eram significativamente mais resistentes aos efeitos neurotóxicos de pesticidas e solventes industriais, substâncias fortemente associadas ao aumento do risco de Parkinson. Particularmente relevante para pessoas acima dos 60 anos é que os ômega 3 demonstram maior eficácia protetora justamente em idades mais avançadas, quando os mecanismos naturais de proteção celular começam a falhar. Um estudo da Universidade da Califórnia encontrou que a suplementação
com DU, em modelos animais de envelhecimento, restaurava significativamente a resistência neuronal a toxinas relacionadas ao Parkinson, um efeito menos pronunciado em animais mais jovens. Quanto peixe você deve consumir para obter estes benefícios protetores? As evidências científicas sugerem que o consumo de peixes gordos, 2-3 vezes por semana, em porções de aproximadamente 100 gramas, equivalente ao tamanho da palma da mão, proporciona os níveis ótimos de proteção. É importante variar entre diferentes tipos de peixes gordos, não apenas para obter um perfil completo de nutrientes, mas também para minimizar a exposição a contaminantes como mercúrio e PCBs, que infelizmente estão presentes em certos peixes. Algumas considerações importantes para pessoas acima dos 60 anos. Peixes em conserva como sardinha e atum podem ser alternativas práticas e econômicas, oferecendo boa biodisponibilidade de ômega 3 para vegetarianos ou pessoas que não consomem peixe. Suplementos de ômega-3, derivados de algas, representam uma alternativa viável, embora estudos sugiram que os benefícios são mais pronunciados quando o ômega 3 é consumido no contexto dos alimentos integrais. Para maximizar os benefícios, os peixes devem ser preparados preferencialmente grelhados, assados ou cozidos no vapor, evitando frituras que podem degradar os ácidos graxos ômega 3 e adicionar compostos inflamatórios. Antes de continuarmos com o nosso quarto alimento protetor, quero fazer uma pausa para perguntar algo importante. Você já percebeu alguma relação entre sua alimentação e sua saúde cerebral? Talvez tenha notado mais clareza mental em dias que consumiu certos alimentos. Ou talvez tenha um familiar com Parkinson que parece responder melhor à medicação quando alimentado de determinada forma. Essa pergunta não é apenas por curiosidade. Entender como nosso corpo responde individualmente a diferentes padrões alimentares pode ser um dos insights mais valiosos para proteger nossa saúde neurológica a longo prazo. Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Você pode simplesmente descrever sua idade e quais alimentos você acredita que tem feito diferença positiva para sua saúde cerebral. Seu comentário pode ser exatamente o insight que outra pessoa precisa para começar uma jornada de proteção cerebral através da alimentação. Além disso, suas observações nos ajudam a criar conteúdos mais relevantes para os desafios reais que nossa comunidade enfrenta. Agora, vamos continuar com o nosso quarto alimento, que pode ser um escudo natural contra o Parkinson após os 60 anos. O quarto alimento com potente ação protetora contra o Parkinson são as frutas vermelhas e roxas, especialmente mirtilos amoras, framboesas, morangos e cerejas. Estas frutas coloridas são excepcionalmente ricas em antocianinas e outros flavonoides que têm demonstrado efeitos neuroprotetores significativos contra os mecanismos patológicos do Parkinson. Vamos entender como estas frutas protegem especificamente o cérebro contra o Parkinson. O principal componente protetor são as antocianinas, pigmentos que dão a estas frutas suas cores características e que demonstraram extraordinária capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica, protegendo diretamente os neurônios. No contexto do Parkinson, as antocianinas elas atuam por múltiplos mecanismos. Primeiro, são potentes antioxidantes que neutralizam os radicais livres, reduzindo o estresse oxidativo, um fator central na degeneração dos neurônios dopaminérgicos. Segundo, modulam vias de sinalização celular que promovem a sobrevivência neuronal e a neuroplasticidade. Terceiro, inibem a formação de agregados tóxicos de alfa-sinucleína, a proteína que forma os corpos de Lewy característicos do Parkinson. Além das antocianinas, estas frutas contêm resveratrol, quercetina e ácido elágico, compostos que demonstraram efeitos anti-inflamatórios específicos para o sistema nervoso central e capacidade de ativar as sirtuínas, proteínas associadas à longevidade e proteção celular. Um estudo conduzido pela Universidade Harvard acompanhou 130.000 indivíduos por 25 anos e descobriu que aqueles que consumiam mais de 3 porções de frutas vermelhas e roxas semanalmente apresentavam um risco 36% menor de desenvolver Parkinson quando comparados àqueles que raramente as consumiam. Particularmente fascinante foi a observação de que esse efeito protetor era mais pronunciado em indivíduos com um histórico familiar de Parkinson, sugerindo que estas frutas podem oferecer proteção mesmo para aqueles com predisposição genética, um aspecto especialmente relevante para pessoas acima dos 60 anos. É que as antocianinas demonstraram capacidade de melhorar a função mitocondrial, as usinas de energia das células, cuja disfunção é central no processo de envelhecimento e particularmente na patogênese do Parkinson. Um estudo da Universidade de Cincinnati mostrou que idosos que consumiam mirtilos diariamente por 12 semanas
apresentavam melhorias significativas em marcadores de função mitocondrial neuronal e redução nos níveis de neuroinflamação, criando um ambiente bioquímico menos favorável ao desenvolvimento do Parkinson. Quanta quantidade destas frutas você deve consumir para obter os benefícios protetores? As evidências científicas sugerem que o consumo de pelo menos um xícara, aproximadamente 150 gramas de frutas vermelhas e roxas, diariamente proporciona os níveis ótimos de proteção. É ideal variar entre diferentes tipos destas frutas, pois cada uma possui um perfil ligeiramente diferente de compostos bioativos. Algumas considerações importantes para pessoas acima dos 60 anos. As frutas congeladas representam uma alternativa prática e econômica, mantendo praticamente intactos os compostos protetores. Surpreendentemente, em alguns casos, o congelamento pode até mesmo aumentar a biodisponibilidade de certos antioxidantes ao romper as paredes celulares. Para aqueles com restrições de açúcar, como diabéticos, mirtilos e amoras são as escolhas ideais dentro deste grupo, pois possuem menor índice glicêmico. Para maximizar os benefícios protetores, estas frutas devem ser consumidas preferencialmente cruas e inteiras, incluindo as cascas e sementes quando comestíveis, pois é onde se concentra grande parte dos compostos bioativos. Um detalhe frequentemente negligenciado é que o valor protetor destas frutas é significativamente maior quando estão maduras no ponto ideal, nem verdes nem excessivamente maduras, quando o perfil de antocianinas atinge seu pico. O quinto alimento com extraordinário poder protetor contra o Parkinson são as crucíferas, uma família de vegetais que inclui brócolis, couve, couve de Bruxelas, repolho, rúcula, rabanete e couve-flor. Estas verduras são excepcionalmente ricas em sulforafano, indol 3, carbinol e outros compostos bioativos que têm demonstrado notável capacidade de proteger os neurônios dopaminérgicos, exatamente as células que são destruídas no Parkinson. Vamos entender como esses vegetais protegem especificamente o cérebro contra o Parkinson. O principal componente protetor é o sulforafano, um composto organosulfurado que demonstrou capacidade única de ativar o fator de transcrição NR2, o maestro do sistema antioxidante celular. Quando ativado, o NR2 orquestra a produção de dezenas de enzimas antioxidantes e desintoxicantes que protegem as células contra o estresse oxidativo. E toxinas ambientais, dois fatores cruciais no desenvolvimento do Parkinson. Estudos da Universidade Johns Hopkins demonstraram que o sulforafano pode aumentar os níveis de glutationa, o principal antioxidante intracelular, em até 300% em certos tecidos, criando um ambiente celular muito mais resistente ao dano oxidativo. Além disso, as crucíferas contêm indol 3, carbinol, um composto que demonstrou capacidade de inibir a neuroinflamação através da modulação do NF-κB, um fator de transcrição central nos processos inflamatórios. Esta propriedade é particularmente relevante para o Parkinson, onde a neuroinflamação crônica contribui significativamente para a degeneração neuronal progressiva. Um estudo publicado na revista Neurology acompanhou 400 indivíduos por 12 anos e descobriu que aqueles que consumiam crucíferas mais de 3 vezes por semana apresentavam um risco 40% menor de desenvolver Parkinson quando comparados àqueles que raramente as consumiam. Particularmente notável foi a observação de que esse efeito protetor era mais pronunciado em homens acima de 60 anos, o grupo demograficamente mais suscetível ao Parkinson. Um aspecto fascinante das crucíferas é sua capacidade de ativar enzimas de detoxificação de fase 2, que neutralizam toxinas ambientais antes que possam danificar os neurônios. Estudos da Universidade de Washington demonstraram que estas enzimas são particularmente eficazes contra pesticidas, herbicidas e metais pesados, todos fortemente implicados no aumento do risco de Parkinson. Especialmente relevante para pessoas acima dos 60 anos é que os compostos das crucíferas demonstraram capacidade de estimular a autofagia, um processo celular de limpeza que remove proteínas danificadas e organelas disfuncionais. A eficiência da autofagia diminui naturalmente com o envelhecimento, contribuindo para o acúmulo de alfa-sinicleina e outras proteínas tóxicas no cérebro. Um estudo da Universidade de Tóquio mostrou que o consumo regular de crucíferas poderia restaurar parcialmente a eficiência da autofagia, em modelos de envelhecimento, potencialmente desacelerando a progressão de processos neurodegenerativos. Quanta quantidade desses vegetais você deve consumir para obter os benefícios protetores? As evidências científicas sugerem que o consumo de pelo menos 1 xícara de crucíferas diariamente
preferencialmente variando entre diferentes tipos, proporciona os níveis ótimos de proteção. Um detalhe crucial: o sulforafano, principal composto protetor, é formado quando uma enzima chamada mirosinase interage com um precursor chamado glicosinolato. Esta reação ocorre quando os tecidos vegetais são rompidos, como na mastigação ou corte, e é inativada pelo calor excessivo. Por isso, para maximizar os benefícios, as crucíferas devem ser consumidas cruas ou levemente cozidas no vapor por não mais que 3-4 minutos. Uma estratégia eficaz para pessoas que não apreciam o sabor intenso de algumas crucíferas cruas é adicionar uma pequena quantidade ralada ou finamente picada a esmotes, sopas ou molhos, mascarando o sabor enquanto preserva os benefícios. Para aqueles com problemas de tireoide, é importante notar que as crucíferas contêm goitrogênios, compostos que em grandes quantidades podem interferir com a função tireoidiana. Nestes casos, o cozimento moderado reduz significativamente estes compostos, enquanto preserva grande parte dos benefícios neuroprotetores. Finalmente, o sexto alimento com notável capacidade de proteger contra o Parkinson são as nozes e sementes, especialmente nozes, amêndoas, castanhas, sementes de linhaça, chia e abóbora. Estes alimentos são excepcionalmente ricos em ácidos graxos ômega 3 de origem vegetal, antioxidantes, minerais e vitamina 1, criando um poderoso coquetel neuroprotetor. Vamos entender como estas nozes e sementes protegem especificamente o cérebro contra o Parkinson. O principal componente protetor nas nozes é o ácido alfa-linolânico ALA, um ômega-3 de cadeia curta que, embora menos potente que os ômega-3 marinhos, ainda oferece benefícios neuroprotetores significativos. O ALA demonstrou capacidade de reduzir a neuroinflamação e melhorar a sinalização celular em regiões cerebrais afetadas pelo Parkinson. Além disso, nozes e sementes são ricas em vitamina I, particularmente gama-tocoferol, que demonstrou potente capacidade de neutralizar espécies reativas de nitrogênio, um tipo específico de radical livre particularmente danoso para os neurônios dopaminérgicos. Um aspecto fascinante é o alto conteúdo de L-arginina nas nozes, um aminoácido precursor do óxido nítrico que melhora a circulação cerebral, potencialmente aumentando o aporte de oxigênio e nutrientes para regiões vulneráveis do cérebro. Nozes e sementes são também excelentes fontes de selênio, zinco e manganês, minerais essenciais para o funcionamento das enzimas antioxidantes, cuja atividade frequentemente declina com o envelhecimento. Um estudo da Universidade da Califórnia acompanhou 31 mil adventistas por 30 anos e descobriu que aqueles que consumiam nozes mais de 5 vezes por semana apresentavam um risco 35% menor de desenvolver Parkinson quando comparados àqueles que raramente as consumiam. Particularmente notável foi a observação de que o consumo regular de nozes estava associado a uma menor prevalência de constipação crônica, um sintoma primordial do Parkinson que frequentemente precede o diagnóstico em até 20 anos, sugerindo que esses alimentos podem interferir com os estágios mais precoces da doença. Especialmente relevante para pessoas acima dos 60 anos é que nozes e sementes são ricas em compostos que suportam a função mitocondrial, como o ácido alfa-lipaico e o coenzima Q10. Ambos críticos para a produção energética celular, que tipicamente declina com o envelhecimento. Um estudo da Universidade de Barcelona demonstrou que idosos que consumiam 30 gramas diários de uma mistura de nozes apresentavam melhor função mitocondrial em células sanguíneas, um marcador indireto da saúde mitocondrial no sistema nervoso. Quanta quantidade de nozes e sementes você deve consumir para obter os benefícios protetores? As evidências científicas sugerem que o consumo de aproximadamente 30 gramas diários, equivalente a um punhado fechado, proporciona os níveis ótimos de proteção. É ideal variar entre diferentes tipos de nozes e sementes ao longo da semana para obter o espectro completo de nutrientes protetores. Algumas considerações importantes para pessoas com dificuldades de mastigação, comum em idades mais avançadas, manteigas de nozes sem adição de açúcar ou óleos hidrogenados, ou nozes finamente moídas adicionadas a smoothies. Iogurtes ou sopas são excelentes alternativas. Para aqueles com restrições calóricas, sementes como chia, linhaça e abóbora oferecem perfis neuroprotetores similares com menor densidade calórica. Um detalhe frequentemente negligenciado é que nozes e sementes contêm compostos fotossensíveis, que se degradam quando expostos à luz, calor e oxigênio. Para maximizar os benefícios,
Estes alimentos devem ser armazenados em recipientes opacos, em local fresco e consumidos dentro de algumas semanas após a abertura da embalagem. Para aqueles com risco de cálculos renais de oxalato, nozes de macadâmia e castanhas do Pará são opções com menor teor deste composto, mantendo o excelente perfil neuroprotetor. Agora que conhecemos os 6 alimentos com maior potencial de proteção contra o Parkinson, é importante entender como integralós e um padrão alimentar coerente e sustentável, especialmente para pessoas com mais de 60 anos. O segredo não está apenas em consumir estes alimentos isoladamente, mas em combiná-los estrategicamente para potencializar seus efeitos protetores. Vamos explorar algumas estratégias práticas que tornam essa integração mais simples e saborosa. Primeiro, considere iniciar seu dia com um café da manhã. Protetor: uma xícara de café de qualidade acompanhada por uma pequena tigela de frutas vermelhas, algumas nozes e sementes. Esta combinação proporciona um poderoso impulso de proteção neurológica logo pela manhã. Para o almoço, uma salada rica em folhas crucíferas como rúcula, couve e brócolis levemente cozido no vapor, regada com azeite de oliva extra virgem e finalizada com sardinhas ou salmão. Incorpora 4 dos nossos alimentos protetores em uma única refeição deliciosa e nutritiva. No jantar, uma sopa de legumes com couve, um filé de peixe assado com ervas e azeite, acompanhado de vegetais coloridos, completa o trio de refeições protetoras para lanches intermediários. Um punhado de nozes e frutas vermelhas ou um iogurte natural com mirtilos e sementes de chia oferece sustentação e proteção contínua. Uma estratégia particularmente eficaz para pessoas acima de 60 anos é a preparação semanal. Dedique 1 hora por semana para lavar e preparar frutas vermelhas e vegetais crucíferas, armazenando-os em porções individuais prontas para consumo. Este simples hábito elimina uma barreira significativa ao consumo regular destes alimentos: o tempo de preparo diário. Outra abordagem eficiente é o pote de proteção cerebral. Prepare um grande frasco com uma mistura de nozes e sementes variadas para ter sempre à mão durante a semana, facilitando seu consumo regular. Para aqueles com dificuldades em incorporar todos estes alimentos diariamente, a regra dos 3 pode ser um ponto de partida acessível. Garanta que cada refeição principal contenha pelo menos 3 dos 6 alimentos protetores. Com o tempo, essa abordagem se torna um hábito natural e prazeroso. Importante ressaltar que esses alimentos protetores funcionam melhor em um contexto de alimentação globalmente saudável e variada. Eles não são balas mágicas que neutralizam os efeitos negativos de uma dieta pobre em outros aspectos. Um padrão alimentar semelhante à dieta mediterrânea. Naturalmente rica em vários dos alimentos que discutimos, representa o contexto ideal para maximizar seus efeitos protetores.